Boa tarde, amigos do YouTube. Olha nós novamente aqui, assim como combinado. Mirtes e Otávio. E o assunto de hoje é um assunto assim bem polêmico, mas bem interessante, porque vai esclarecer muitas pessoas. Nós vamos falar sobre obsessão, começando pelos transtornos da obsessão. O que é a obsessão? Obsessão é a influência de um ou de mais espíritos que eles tentam obter sobre um indivíduo, desejando prejudicá-lo. A obsessão, na visão espírita, é uma enfermidade psíquica, caracteriza-se pela subordinação de uma mente que assimila sugestões à outra, capazes de retirar-lhe a razão e a vontade. A obsessão é a ação mental persistente de um espírito mau, pratica sobre o outro espírito ou alguém. Desta forma, obsediado, na medida em que se sintoniza com suas vibrações inferiores, fica suscetível a efeitos fisiológicos e ou emocionais. Muito bem, vamos obsessor, vamos simplificar, popularmente chamado de encosto. Encosto, né? É o famoso encosto. Famoso encosto. Você está com encosto, né? Você está com tem obsessão. Alguém encostado. As causas da obsessão, vamos lá então. Então, o livro dos médiuns, né, que trata bem dessa parte aí, ele diz que as causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. Às vezes é uma vingança que ele exerce sobre uma pessoa que ele magoou nesta vida ou em existências anteriores. Muitas vezes é simplesmente deseja fazer o mal. Fazer o mal, se sente prazer em fazer o mal porque é um espírito malfeitor. As causas são diversas. Nós temos ódio ou vingança. Vamos lá. Na maioria das vezes a obsessão, na maioria, tá? É uma vingança exercida por um espírito que foi prejudicado e que sofreu muito nas mãos do atual obsediado. É vingança, né? Esse espírito pode ter sido prejudicado numa outra encarnação onde eles viveram juntos ou nessa mesma existência. O aborto criminoso é um acontecimento que muitas vezes responde por obsessões graves, cuja causa está na mesma encarnação. Esse é um deles, tá? É bastante comum. Carência afetiva é uma causa de obsessão muitas vezes inconsciente, denominada comumente de encosto. Aí, acabamos de falar. São espíritos que desencarnam sem uma preparação espiritual adequada e que ao despertar no mundo dos espíritos se vêem desorientados, perdidos, angustiados. E ao identificar um indivíduo que se afinize com eles, que tem afinidade, pode aproximar-se dele e iniciar-se uma obsessão. Muitas vezes inconsciente. Geralmente são processos de fácil tratamento, pois não há vínculo de ódio entre os seres envolvidos. É muito comum isso entre os médiuns espíritas, porque eles veem nos médiuns, os bons médiuns, uma luz. Eles estão desamparados, estão perdidos, aparecem nas casas da gente e ficam lá dentro das nossas residências, absorvendo, procurando essa energia desse médium, uma tentativa de buscar uma definição daquela situação de agonia pela qual ele está passando, né? Tem também, nessa sequência, daqui a pouquinho a Mito vai falar mais um pouco, esse assunto é bem profundo, viu, gente? Ele é muito longo, não dá para falar em uma aula. Se eu passar um semestre, nós passamos um semestre aqui, né, Mito? Sim. Falando sobre esse assunto, não esgota. Não esgota. Mas vamos lá, vampirismo. O vampirismo é uma causa de obsessão relacionada à satisfação de vícios e paixões, tá? Então, o vampiro, segundo André Luiz, que é um dos nossos mentores, é toda entidade ociosa que se vale indevidamente das possibilidades alheias. Ele vai vampirizar você, vai sugar você. Ele pode caracterizar aqueles espíritos viciosos, apegados a certas emoções materializadas, que se aproximam dos encarnados, portadores dos mesmos vícios, por absorver as emanações fluídicas. Tipo assim, fumo, álcool, gula, tá? Tóxico, sexo. O cara era viciado nisso, ele desencarna, o espírito não tem mais condições de fazer isso, de beber, de fumar ou de fazer sexo, ele vai atrás de algum espírito que esteja praticando isso para absorver aquela sensação, aquela energia. Então o que ele é? Vampiro. Um vampiro, um encosto de vampirização. Tá? Esse é um tipo, ele é bastante comum também entre os viciados. O outro, orgulho do falso saber, bastante comum. Essa expressão é utilizada por Allan Kardec, por caracterizar certos espíritos vaidosos,
orgulhosos, falsos sábios, ou pseudo-sábios, como a gente chama, que desenvolvem uma obsessão do tipo fascinação. Iludem determinados médiums para que, por seu intermédio, possa disseminar ideias falsas, sistemáticas e em contradição com os princípios espíritas. Ideias mentirosas. Ele utiliza do médium para propagar ideias mentirosas e tira proveito disso daí. Às vezes ele ri, né? Tem uns zombeteiros também, né? Não vamos entrar nesse detalhe, isso não é muito longe. Ele causa humilhação para o médium. Isso. Exposição. Ao ridículo, né? Ao ridículo, para que ele seja desmerecedor, né? Como médium. Ele perca a qualidade de bom médium. Seja desacreditado. Desacreditado. Vamos lá, como agem os obsessores, né? Livro dos Espíritos, 459. Influencia os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Allan Kardec. No Livro dos Espíritos, 460, outra pergunta, né? Temos pensamentos que não são próprios e outros que não são próprios e outros que são sugeridos. Vossa alma, a resposta foi: a vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bem contrários uns aos outros. Então há sempre de vós em nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Ou seja, os espíritos influenciam nossos pensamentos e ideias e, consequentemente, a nossa vida. E isso vale tanto para espíritos bons como para espíritos maus, sendo que os espíritos obsessores, por sua vez, se aproveitam de baixos padrões vibratórios para exercer o domínio sobre obsediados. São espíritos sofredores, né? Livro dos Espíritos, questão 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal, para que sofras, né, como ele? Foi uma pergunta. E isso lhe diminui o sofrimento? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Por serem infelizes, eles se incomodam com a felicidade alheia, porque eles são espíritos que não têm luz, né? Não são evoluídos. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? O que resultam a ser de ordem inferior à criatura é de estar afastada de Deus. São pessoas que estão sem luz, né? Perdidos, presos na maldade, nos vícios, ele quer né? ver você na desgraça, na infelicidade. E ele quer ver você infeliz porque ele está triste, ele está infeliz. Ele quer mais alguém que compartilhe esse sentimento enfermo, com ele. Né, ele é um enfermo, um espírito doente, né? Vamos lá. Quer falar aí sobre isso, Mendes? Posso. Então vai, os obsessores, espíritos infelizes, por que permite Deus que esses espíritos nos excitem o mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tem que progredir na ciência do infinito, daí os passares pelas provas do mal, para chegares ao bem. A nossa missão constante em te colocarmos no bem, no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrai, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejais praticá-lo. Só quando queiras o mal, podes eles ajudar-te para praticar o mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos que te alimentarem no íntimo pendor, mas outros também te cercarão, esforçando-se para te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança que te deixa senhor de teus atos. Quer dizer, nem todos os espíritos obsessores, né, eles querem o teu mal. De repente, eles são oportunistas também, aproveitam a oportunidade. Ele pode não ter vínculo com você, mas os pensamentos são semelhantes, ele se atrai das mesmas ideias, se apropria e vai poder satisfazer através de você o desejo dele também. Exatamente.
Amiguinho. Amiguinho. Afinidade tem espiritual. os obsessores amiguinhos e tem os inimiguinhos. Tem os amiguinhos e tem os inimiguinhos. Os inimiguinhos é brincadeira, são os nossos inimigos, tá? São adversários, eles não gostam da gente. E tem outros que não têm rabo da gente, mas fica se aproveitando e vira dá um trabalho danado pra gente. Verdade. O que a gente tem que fazer? Nós vamos ver daqui a pouquinho como vamos trabalhar com isso daí. Sinais e sintomas da obsessão. Vamos lá, para vocês prestarem atenção aí no dia a dia, falar, será que estou sendo obsidiado? Todo mundo é. Tá? Com certeza. Todos, até Chico Xavier. Até Chico Xavier, Divaldo Franco. Divaldo, imagine nós, né? Imagine nós. Coitado de nós, mas vamos lá. Pensamentos negativos recorrentes que parecem ser sugeridos, os famosos clichês mentais, ficar repetindo, o dia inteiro, ficar martelando aquela ideia, vai e volta. Ideia fixa. Ideia fixa. Sensibilidade aflorada, qualquer coisinha se explode, fica nervoso. Tá? Choro, irrita com facilidade. Exatamente. Choro compulsivo, tá chorando, não sabe por quê, mas chorar, falou que deu vontade de chorar, mas uma tristeza grande, né? Falta de prazer pela vida. A vida é maravilhosa, aí começa a sentir, sabe, um sentido na vida, fica cinza, não é mais colorida. Relacionamento conturbado, perturbação no relacionamento entre as pessoas, de amizade, amorosa, etc. Tem, às vezes, de trabalho, espírito envolvendo ali para atrapalhar a sua vida, tá? Problemas financeiros, tá batendo na sua cabeça para você fazer um monte de besteira lá nas gastanças. Para te ver na pior. Para te ver na pior, tá? Comportamento agressivo, você fica incomodado com aquilo, começa a agredir seus... Briga no trabalho, briga em casa, trânsito, no trânsito. Vibrações estranhas, sensações estranhas de coisas que estão acontecendo, vícios, isso, né? Como que o vício tem a ver? Tem tudo a ver. O obsessor que gosta de beber, ele sabe que você gosta de tomar uma cachaçinha, uma cervejinha, ele vai lá em você e fala, ô fulano, você não está na hora, você está com sede, não? Bem por aí, né? Você tem aquela ideia, nossa, me deu uma sede, acho que eu tomo uma cervejinha, tá bom tomar uma cervejinha. Não, você ficar na cervejinha, né? Como diz o Deus perdoa. O problema é que ele fica infernizando você, né? É mais, né? Acabou, vamos tomar mais uma aí, rapaz, que nada. Aí você pensa, não, eu acho melhor não, tem um compromisso amanhã, não, vai nada. Só mais uma, a saideira. A saideira que não para de não termina nunca. A saideira que não termina nunca. Nunca termina. E você fica bebendo, não, amanhã você tem que trabalhar, não tem não, você vai dormir, você vai recuperar, você vai chegar tranquilo. Amanhã perde o horário, perde tudo, tá? Dor de cabeça. Estranhas, né? Dores de estômago e náuseas sem causa aparente. Não tem problema de pressão, não está com gripe, não está com nada, mas está com uma dor de cabeça que não sabe de onde veio aquilo lá, né? Doenças recorrentes entre familiares e colegas de trabalho, tá? Pode ser obsessão também. Briga, fofoca, julgamento e vitimismo, o famoso coitadinho, né? Tudo de errado acontece comigo, isso daqui. É culpa de todo mundo, menos dele. Ele não erra nunca, o mundo é errado. Ele não sabe o que ele está fazendo aqui. O mundo errado ele é certo, né? Sim. É assim que vai. Vamos lá, Mirtz. Graus da obsessão para você. Isso é interessante, hein? Obsessões simples, fascinação e subjugação. Na obsessão simples pode-se instalar ideia fixa que conduz ao intercâmbio mental com outros espíritos afins. Surgem como efeito natural as síndromes da inquietação, a desconfiança e o estado de insegurança pessoal, as enfermidades de pequena monta, os insucessos em torno do obsidiado, que soma as angústias, dando campo às incertezas e a mais ampla perturbação interior. A fascinação tem como consequência muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, que de certa forma lhe paralisa o raciocínio. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. É o espírito que tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver embuste, e ainda quando esse absurdo salta-lhe os olhos com toda a gente. Fora erro acreditar que esse gênero de obsessão só estão sujeitos a pessoas simples e ignorantes e baldas de senso. Dela não se acham isentos nem os homens com mais espíritos ou mais instruídos, com espíritos mais instruídos. Isso é muito comum para as pessoas que têm o ego muito inflado.
É a vítima perfeita. A vaidade. Né? A vaidade. Ele pega você pela vaidade para que você se perca como médium e perca a sua existência espiritual e fuja da missão a qual você se compromissou no plano espiritual. Mais ou menos isso aí. A subjugação é também chamada de possessão. É uma vez que há o domínio mais severo do obsessor sobre o obsediado. Se na obsessão o desencarnado age eternamente ao auxílio de seu perispírito, na possessão ele se substitui, como assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domínio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu mesmo tempo, que o sobrecarga de problemas físicos e morais. Simula uma espécie de posse, daí a expressão possessão. É quando o espírito, de fato, ele se apossa, né? Porque ele vai ficando muito tempo acoplado ali como obsessor, ele vai tomando espaço e ele vai afastando o espírito da pessoa e vai tomando posse do seu corpo, criando assim uma simbiose, né? Que a gente fala. E esses processos são os mais difíceis de ser tratados, porque há tanto tempo ligado para separar, às vezes é preciso trabalhos especiais para se conseguir, e muito tempo para se conseguir separar o encarnado do espírito desencarnado que o possuía. Exatamente, dá um trabalho danado isso aí. É o mais difícil de todos, eu muito acho. Complicado. Complicadíssimo. Mas esse caso aí tem um vínculo muito grande do obsessor com o obsidiado. Sim. Uma ligação de ódio muito grande, sim, coisas muito antigas, né? Pode ler. Agora, o tipo de obsessão, né? Nós falamos de grau, né? Que seria a simples, fascinação e a subjugação. A subjugação é a pior de todos, né? O indivíduo fica escravo do obsessor. Tipos, encarnado para encarnado. Tem. E como tem, né? Desencarnado para encarnado. Lá dos planos espiritual para cá. Desencarnado para o próprio desencarnado. Também tem. E tendo um encarnado para o desencarnado. Olha isso. Vamos lá, uma por uma. Encarnado, fala assim, o obsessor vem aqui te atormentar, o espírito na sua casa. Mas tá cheio de obsessor vivo do seu lado aí, no ambiente de trabalho, aquele seu namorado que não te dá sossego, você já brigou com ele, mandou ele embora há muito tempo, ele não deixa a sua vida continuar. Isso é um obsessor. É um obsessor. Tranquilo, ele não deixa você viver. Tá? Ele está preso em você, ele é um enfermo, ele é uma pessoa doente, né? Então, isso é bastante comum. Vocês podem citar exemplo que todo mundo deve ter passado por situações de experiências como essa. Desencarnado para encarnado, tá? Nesse caso, a obsessão vem de um espírito do plano espiritual, tá? Sobre alguém no plano físico. Tá? Ele pode ter diversas causas. Amores exacerbados. Não precisa ter raiva, não. Pode ser extremamente apaixonado. Ligação de amor. Aquela coisa fortíssima, né? Ódio. Avareza, o cara, ele morreu, não quer deixar herança para ninguém, aí ele desencarna. Sentido de posse, né? Fica perturbando as pessoas, tá? Esse aqui é meu, esse aqui não pode dar para aquela pessoa. Posse. Ciúmes, tá? Desencarnou, era casado, o infeliz do companheiro ou a companheira arranja outra, ele fica com ciúmes, começa a atrapalhar a relação. Fanatismo, ganância, tá? Não quero morrer, não quero deixar meus bens materiais, eu não posso perder. Aí desencarna, vira aquele inferno, perturbando todas as pessoas que estão sujeitas àquela situação daquele dinheiro dele. Orgulho e egoísmo são algumas dessas razões, dessas situações de desencarnado para encarnado. E desencarnado para desencarnado também tem. No próprio plano espiritual. Sim. Tá? Alguém que tinha uma desavença com o outro, ele desencarna e ele continua. Aí ele vai brigar com o outro lá no outro lado. Lá no outro lado. Vai quebrar o pau lá. Continua. Tudo que acontece, nós somos aqui o que somos lá. Isso. E lá o que somos aqui. Exato. Não tem mudança. O que muda é que a gente perde a matéria, a gente fica numa situação de energia muito maior, sensações muito mais expressivas, né? Então a gente tem um domínio maior das coisas que estão ao nosso redor. Sim. Mas os sentimentos continuam os mesmos. Sim.
Você tem raiva de alguém, desencarnou, vai estar brigando no outro lado, vai pegar ela lá no outro lado. Né? Vai esperar do lado de lá. Daí o pau cobre dos dois lados. Continua lá. E o encarnado, tá? Nós, para os encarnados. Também tem. Tem. Né? Está ligado a pensamentos possessivos sobre aqueles que partiram. Tá? Acontece quando um ente querido desencarna e o encarnado não consegue lidar com a situação. Ele não aceita. Perturba ele onde ele está. E o outro está no outro lado, que devia estar numa situação de trabalho, de desenvolvimento espiritual, porque ninguém fica descansando lá, não. É o contrário, viu? Morreu, descansou. Mentira. Vai trabalhar. Se não trabalha, se não quiser, porque é preguiçoso. Mas tem muita coisa para ser feita. E o daqui fica perturbando de lá. Não dá sossego para ele, tá? Então, o sentimento de desespero se transforma em obsessão. Ele não aceita a morte do ente querido e ele fica criando um problema para o outro lado. Então, esses são os principais tipos de obsessão. Tem também... Oi, Roberto, pode falar. Eu vou complementar aqui com um caso que a gente conhece. Eu vou falar que tem espíritos enviados, porque nem todo espírito que a gente cruza o nosso caminho, que é um obsessor, né? Ele tem alguma dívida, alguma pendência com a gente. Às vezes são oportunidades. Tem espíritos que são chamados de espíritos enviados. Quem são eles? São esses espíritos que muitas vezes eles vão numa casa para a destruição de uma família. Ele foi enviado por alguém, né? Esse obsessor, ele não tem nada contra você, mas ele foi enviado por uma finalidade, por uma função. Assim como destruir um casamento, uma família, a pessoa perdeu o emprego no trabalho, uma casa espírita, para que ela se parta, se racha ao meio, haja desentendimento entre os médios, ele pode sim querer destruir aquilo que é do bem. Tem o espírito escravo. O espírito escravo é aquele que fica na mão tanto de desencarnado como encarnado. Como que isso acontece? Quando nós desencarnamos, muitos espíritos ficam ainda meio perdidos, sem saber onde se encontra. E tem os oportunistas, que pegam esses irmãozinhos perdidos e colocam para trabalhar a seu serviço, né? Para conseguir os seus propósitos. Então ele é um escravo de um outro desencarnado, como nós falamos lá. Tem também o espírito caseiro. O que é o espírito caseiro? Aquele que ele não tem nada contra mim, mas a partir do momento que eu compro uma casa, ou que eu vou morar de aluguel numa casa, eu começo a me sentir mal, eu não durmo direito à noite, eu tenho mal-estar, eu começo a ficar irritada. Com certeza tem algum espírito ali preso à casa. As pessoas que são apegadas à matéria, elas não se desligam. Elas acham que aquilo é dela, é propriedade dela e atormentam as pessoas que estão naquela casa. Até que a gente poderia dizer mais sobre obsessão, porque os espíritos desencarnados não têm como gerar a sua fonte de energia. Nós, para eles, através do nosso fluido vital, nosso ectoplasma, favorecemos como bateria e abastecimento de energia para esses espíritos. Então eles nos sugam para poder ter energia, para andar, para fazer tudo o que tem que fazer. Tem o espírito que vem por atração, aquele que vem por bebida, se identifica com você e ele vem, não é que ele quer mal você, é que você tem as mesmas afinidades, né? E ele se aproxima. Tem o autônomo. Como é o autônomo? É aquele espírito que ele não é pego nem a você, nem aqui, nem lá. Ele vai onde ele quer. Então, onde atua esses espíritos autônomos? Onde tem energia de baixa, né? Campo energético muito baixo. De baixa vibração, é onde eles ficam. Onde são esses lugares? Motéis, né? Prostituição, bares, boates. Por que eles ficam ali? Eles ficam ali à espera de clientes e disputam os clientes que chegam para beber. Então é uma briga. Chegou alguém, ele fala, opa, sai para lá que esse aqui já tem dono, é meu. Vai procurar outro para você. Então é assim, para droga, para vício, esse é o autônomo, né? Agora, falando do encarnado para o desencarnado nessa vida, porque tem obsessão que a gente adquiriu de vidas passadas. Tem aqueles que nós adquirimos nessa vida. Eu vou falar da sogra, que é bem comum. Você tem uma sogra, você não se dá muito bem com a sua sogra faleceu, ou qualquer outra pessoa da sua família desencarnou e você fica, já foi tarde, essa é uma peste que foi embora. Graças a Deus eu me livrei. Então você fica jogando, emanando vibração para essa sogra,
E você está obsediando o espírito do lado de lá. Olha aí a colocação. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um irmão, porque existe essa disputa de família, né? Parente, dessa forma, tá bom? Beleza. Vamos rapidamente aqui, que tem muitos tipos ainda. Tem os obsessórios durante o sono. Tem. O tempo está correndo aqui. Quando você dorme, é muito comum o obsessor vir pegar você no sono. Lembre-se que o espírito não dorme. Quem dorme somos nós. O corpo nosso físico cansa, precisa de repouso. O espírito não tem essa necessidade de repouso. Então, quando você desliga, a gente chama de emancipação, sai do seu corpo, ele vem e vai buscar você. É muito comum isso daí. Relacionamento amoroso, tá? Isso também é obsessão do encarnado, por motivação de amor possessivo, por exemplo, né? Mas a obsessão pode vir de um espírito desencarnado. Inclusive recair sobre um casal e não apenas um integrante do relacionamento, vem atrapalhar o seu relacionamento. Isso também pode acontecer, né? Então você vai ver tipo de coisa assim no casal: tristeza, briga, angústia. Ele não aceita que aquela pessoa esteja com outra pessoa, tá? Vamos mais para frente. Obsessão recíproca, né? Almas afins voltadas para o bem. Cultiva uma convivência amiga, fraterna, sobre outros. Procura se beneficiar dessas vibrações que permutam, nas quais se completa. Essa característica de reciprocidade transforma-se em uma verdadeira simbiose. Quando dois seres passam de regime de comunhão de pensamento e vibrações, é normal, um casal, né? Então isso ocorre até mesmo entre encarnados que se unem com um amor desequilibrado, mantendo um relacionamento enervante. Paixões avassaladoras, né? Destruidoras. Fortíssimas. Tornam as pessoas totalmente cegas a qualquer outro interesses, acontecimento, fecha-se no egoísmo, os dois é altamente perturbador. Então isso também acontece. Autoobsessão, tem, muito comum, é extremamente comum. Estados doentios lança a conta de uma causa oculta, deriva do próprio espírito, do próprio indivíduo, não tem nada a ver com o espírito externo que vem te perturbar, você mesmo está se auto-perturbando, você está criando um problema para você. Você é obsessor de si próprio, isso que é chamado de auto-obsessão, tá? O número é incalculável, o número de pessoas que tem esse tipo e se queixam nos consultórios. São pessoas portadoras daquilo que nós chamamos de moléstias fantasmas. Não tem a doença, mas acham que tem. Aí tem esse problema, tem isso, tem aquilo. E às vezes, isso acaba prejudicando a própria saúde, sem dúvida, porque esse tipo de pensamento de auto-obsessão, ele é destruidor. Tá? Ele prejudica a sua saúde orgânica, física e também o seu bem-estar espiritual. Tá? Então criam, o que a gente chama, sofre por antecipação. Não acontece nada, não existe aquilo, mas ele cria aquele quadro na tela mental dele, de que aquilo vai acontecer, que aquilo está acontecendo, se fizer isso, alguém vai fazer, não aconteceu nada, mas ele criou aquilo. Tá? O dia inteiro ele fica pensando em coisas ruins. Efeito das obsessões. Vamos dar uma corrida aqui. Prejudica a saúde, com certeza, tá? Alterações psíquicas, como tristeza, choro compulsivos, irritações, aspereza no trato das pessoas, depressão. Nós vivemos o século da depressão. Muitos casos de obsessões em cima das pessoas. Tá? Casos extremos de obsessão, podem levar o indivíduo à loucura. Quando assim for permitido. Então é permitido também isso, mas é incrível, né? Nós acabamos de ver, se passa por provas difíceis, Deus deixa para ver se você consegue passar essas provas. Então às vezes o indivíduo não passa e acaba ficando louco. O que fazer para tratar? Como nós vamos trabalhar com isso daí? Bom, ajuda médica em primeiro lugar, tá? Se não tiver um diagnóstico fechado, não for uma doença física, tá? Pode desconfiar que é espiritual, mas primeiramente você vai ao médico. O espiritismo não descarta a medicina. Então, está tranquilo, não tem nenhum problema físico, vai à casa espírita, vai procurar uma ajuda dentro da casa espírita, né? E lá dentro da casa espírita, você vai ter as indicações, as orientações necessárias para você se libertar desses problemas, tá? Agora... É importante que a família toda faça o tratamento. Isso, exatamente. Não é uma coisa individualizada, é um coletivo. Se você sofre com a obsessão, sua família também. Não é só eu que estou sofrendo, todo mundo que está ao redor. Só para completar, que eu acho que isso é muito importante, a gente está estourando o nosso tempo. O que acontece? Muitas vezes um espírito
obsessor, ele é um obsessor, vamos supor, do Otávio. Ele não consegue acessar o Otávio e atingir o Otávio. O que ele vai fazer? Pegar uma pessoa mais próxima que possa causar sofrimento a ele, e é através dessa pessoa que ele vai atuar. Indiretamente. Indiretamente. Exatamente. Então o alvo seria ele, mas foi desviado porque ele não conseguiu, porque ele tem uma vibração, ele tem uma elevação maior, ele vai pegar aquele que é mais fragilizado para ser o seu instrumento de vingança. Exatamente. Como fazer para afastar essas obsessões, né? Melhorar o padrão vibratório. Melhorar o padrão vibratório é amar. Tá? Não é fazer força, não. É amar, aumentar a intensidade, a capacidade de amar de todas as formas possíveis, com a natureza, com o seu semelhante, né? Enfim, toda forma de amor, né? Evitar o contato com pessoas que têm conduta inadequada, que têm pensamento negativo, tá? Não julgar ninguém, não criticar os outros inadvertidamente, vai falando qualquer coisa que vem na boca, exercitar gratidão a Deus pela vida e a todas as suas criaturas, conceder perdão àqueles que nos ofendem, realizar preces para até aqueles que não nos querem bem. Esses são os que mais precisam de preces, são os mais doentes. Tá? Gostar de quem a gente gosta é fácil, gostar de quem não gosta da gente é complicado. Fazer leituras edificantes para melhorar nossas vibrações, praticar a caridade, como nós vimos em vídeo anterior, não ficar reclamando de forma inconsequente de tudo, de todo, ficar reclamando o dia inteiro, não aguenta esse calor, aquele cara é chato, o outro trânsito, esse ônibus aqui, não sei o quê, tudo bem, é chato mesmo, fica quieto, vai com calma. Até porque reclamar se torna um hábito. É um hábito nocivo, você vai chamar os amiguinhos que pensam como você. E evitar todo mundo que tenha pensamento negativo, o máximo possível, porque você está numa situação delicada. Quer concluir? A conclusão. A invigilância é a porta da obsessão, quer dizer, temos que tomar cuidado. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Marcos capítulo 13, versículo 33. A caridade em ação é o remédio eficaz para afastar os obsessores. A prece amorosa aos nossos obsessores e mudança de nossos hábitos no caminho do bem é a escolha acertada para a reparação dos nossos erros. E lembramos aqui, né, que às vezes as crianças são vítimas também de obsessores. A gente só lembra no adulto, que o adulto sabe se queixar, mas às vezes a gente não presta atenção que a criança tem um comportamento diferente e ela necessita de um atendimento, de uma investigação maior, né? E como ela não entende, se for um caso de obsessão, tem como se fazer através da casa espírita, mesmo que a criança não esteja presente. É um tratamento feito à distância para a desobsessão, para alívio dessa criança. Eu mesmo já indiquei várias crianças e adolescentes para esse tipo de tratamento com resultado eficaz, graças a Deus. Bom, nosso tempo se estendeu bastante. Agradecemos a paciência, tema longo, né? A atenção de vocês. Teria muito mais para se acrescentar, mas já passou, o tempo estourou, né? E vamos deixar aqui a bênção do nosso amado Mestre Jesus com todos vocês. Que a bênção de Deus sobrecaia sobre a sua família e sobre a vida de vocês. E esperem, semana que vem estaremos aqui novamente com mais um assunto importante. Espírita. Ok? Até semana que vem, se Deus assim permitir. Até mais, pessoal. Até mais.